Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Tia Aline aqui mais uma vez, vamos para a nossa aulinha de geografia do 2º ano. E vamos para a nossa agenda, ó. Vamos fazer a primeira correção das páginas, que foi passado na aula passada. Vamos falar sobre os indígenas, Arauté, um outro povo indígena, o modo de vida das pessoas e a natureza por meio do trabalho, e as pessoas que transformam a natureza, que está na página 164, 166 e 167. E a atividade de casa, você vai responder a página 165 até a 167, 265 e 267 lá do Plus, tá? Então, bora lá na correção. Por que alguns grupos tuaregues vivem em tendas? Nós falamos lá como é que era a vivência de cada um daqueles povos, né? E os tuaregues? Porque eles são grupos nômades. E o que são esses nômades? Eles não têm moradia fixa. E vive o quê? Se deslocando pelo deserto. Por isso que ele tem as tendas, para poder tirar e colocar em outros lugares. Não é isso? De onde os indígenas Caiapó retiram os materiais utilizados na construção de suas moradias? Nós também falamos sobre isso. Eles vão tirar da onde? Da floresta. Tem bastante, né? E aqui vocês vão fazer as diferenças. Ó, aqui está numa página só. Você conheceu 3 lugares bem diferentes um do outro e estudou o modo de vida de alguns povos que habitam esses lugares. Complete o quadro com as características do lugar onde vive quem? Os povos Inuit, Tuareg e Caiapó. Aqui o Inuit, onde é que ele vive? Região polar ártica. Como é o lugar lá? Como é, gente? Extremamente frio, e sua superfície permanece coberta de gelo em boa parte do ano. E o Tuareg, eles vivem aonde? Deserto do Saara. E como é lá? Muito quente durante o dia e muito frio durante a noite. Quase não chove e praticamente não existem plantas. Então, só à noite que é frio, mas durante o dia é muito quente. E o Caipó? Lá na floresta amazônica. Olha lá, tem grande variedade de plantas e de uma região quente onde chove muito. Então, aqui, ó, a região é quente, porém lá chove bastante. E aí ele pergunta se há semelhanças entre algum desses lugares e o lugar onde você vive. E diferenças? Quais? Aqui eu botei pessoal. Você vai fazer a comparação. Eu acho que não tem, porque aqui um é quente demais, outro é frio demais, outro é meio termo. E aqui a gente é meio que meio termo, mas não chega aqui como a floresta amazônica, não. Que diz que é um pouco quente, mas chove muito. Aqui é quente, mas não chove tanto, né? E esse outro quadro você vai dizer como são as moradias e como são as atividades. Olha só. Agora preencha este outro quadro com algumas características do modo de vida de cada povo. Inuit. Como são as moradias do povo Inuit? Feitas de madeira. Quais são as principais atividades que eles fazem? Mineração, caça, pesca e artesanato. E o Tuareg? São tendas feitas de couro. Olha lá. Criação de camelos e de cabras. E o comércio de sal. Observe que cada um tem um jeito. E naquela nossa aula anterior, eu fui especificando cada um para ficar mais fácil na hora de colocar aqui nesses quadrinhos. E o Caiapó? As moradias deles são feitas de quê? Madeira, folhagens e palha. E o cultivo deles? De alimento, caça e pesca. E quais são as semelhanças entre o modo de vida dos Inuites, dos Tuaregues e dos Caiapós? E as diferenças? Na verdade, gente, eu não vejo semelhanças. Muito pelo contrário, a gente observou o quê? Que eles 3, eles vivem o quê? De maneiras diferentes. Seu modo de vida, as condições naturais do lugar onde vive. Então, não tem semelhança, só tem diferenças. Cada um tem um modo diferente de viver. E o seu modo de vida parece com o modo de vida de algum desses povos? Faça a comparação. Se sim, o que é parecido? O que é diferente? A tia botou aqui uma resposta pessoal. E em sua opinião, como os Caiapó e os Inuites devem se relacionar com a natureza para manter seu modo de vida?
Como? Será que é destruindo? Não, né, gente? Deve existir entre os povos uma relação que próxima com a natureza no lugar onde vive. Por quê? Porque eles tiram as coisas dele da natureza. Então, nada mais justo do que preservar a natureza. E aqui nós vamos falar de outro povo indígena, que é o Zaraueté. Aqui vai vir outras características de como ele vive, né? Tem aqui, ó. Vive em terras no estado do Pará. As moradias não têm organização regular na aldeia e ficam bem perto umas das outras. Nós vimos lá dos outros povos indígenas que eles viviam em círculos, né? E cabia várias famílias dentro de uma casa só. Aqui não, ó. Cada um vive em sua casa, só que elas são o quê? Próximas. As paredes já são diferentes. Aqui as paredes são construídas com o quê? Pedaços de madeira e barro, o quê? Amassado. Não tem janela e a porta é pequena. Então, só é uma família que vive em cada uma dessas casas. Praticam o quê? A caça e a pesca. Coletam frutos e mel. Qual a atividade deles? Lá, a agricultura do milho. Mas, além disso, também tem quem? Mandioca. Tem o quê? Batata doce, algodão, mamão, entre outros produtos. E como é o modo de vida das pessoas e a natureza? As pessoas, gente, elas transformam a natureza de acordo com o seu modo de vida e de acordo com a sua necessidade. Às vezes a gente pega um terreno aqui, ó, que está muito cheio de árvores, coisa difícil de a gente se ver hoje em dia, mas enfim, pelo menos aqui em Teresina. E aí, para o seu próprio interesse, geralmente, né, eles fazem o quê? Transformam aquele lugar de acordo com o quê? As suas necessidades. Aí, como é que acontece essa transformação? As árvores são derrubadas. Para quê? Aí eles vão o quê? Explorar a madeira, exploração da madeira. Para o cultivo de alimentos, é para isso que vai servir a madeira. Mas pode também para a criação de animais, para a construção de cidades e de estradas. Principalmente para as construções. Nós vemos, gente, o que tem de construção. Eu falo aqui de Teresina porque nós moramos aqui em Teresina. Mas o que tem de construções também nesses outros lugares não está escrito. Às vezes a pessoa vê um pedacinho ali de terra e já, ó, bota para construir. Às vezes até invadem os lugares que nem são seus e tomam posse. Aí quando um constrói uma casa, aí vai outro, constrói outro. Quando pensa que não, ali já tem uma formação de um bairro, né? Então, por isso que ele diz aqui, é conforme o seu próprio interesse. Aí a gente observa, gente, essa paisagem onde era tudo verde, né? Passando aqui um trenzinho. E aí, ó, com o passar do tempo, se você observar aqui nas imagens, vão sendo o quê? Construído coisas nesse ambiente. Está dando para observar? Olha só, o que antes era apenas, vamos dizer assim, verde, com muitas árvores, os pássaros aqui livres, cantando, enfim... Aos poucos foi o que? Se modificando, foram construindo, foram tirando aquele verde total e foram fazendo as suas construções de acordo com as suas necessidades, né? E aí, no final, olha como é que ficou, olha como ela era. Aqui é uma foto só, tá, gente? Aqui é de um local para vocês observarem como é que ficou. Você não vê mais nem pássaro, tá vendo? Foi tudo construído. O verde aqui, ó, aqui ainda tem um pouquinho, mas já aqui você já não vê mais. Tá vendo? Olha a transformação gigantesca que fizeram nessa paisagem. Aí a gente pode perguntar assim, está correto? Gente, não é que esteja de todo errado. Claro, você tem que ter autorização para fazer toda essa construção. Mas por que não ter deixado uma parte mesmo de verde? É por isso que, por exemplo, aqui em Teresina, é bastante quente. Antigamente, como eu falei para vocês uma vez, nós éramos considerados a cidade verde, porque aqui tinha muito verde. Hoje não mais. Porque as pessoas derrubaram. Teresina foi uma cidade planejada, ela não foi surgir do nada, muito pelo contrário, ela foi planejada para ser a capital do Piauí. Então, o que é algo planejado? É algo que alguém botou lá no papel e disse o que ia ter em cada local. Mas hoje não mais, ela não é mais conhecida como uma cidade verde, porque o que pouco você se vê é árvore. Teresina é um lugar bastante quente, justamente por isso, ó, porque as pessoas foram tirando a parte verde e foram só construindo casas. Casas, prédios,
pontos de comércio, avenidas, né, as construções. E aí ele questiona quais as modificações foram feitas de acordo com as imagens. No começo era o quê? Tudo verde. Mas, com o passar do tempo, as pessoas foram o quê? Modificando o ambiente, fazendo as construções que elas acham que seria correto. Claro, visando às vezes o quê? O lucro, né? Porque uma cidade sem comércio, sem indústria, né? sem nada, é como se fosse um local fantasma, vamos dizer assim. Então, houve essa necessidade de várias construções, só que eles esqueceram de manter um pouco do verde, justamente para esse clima não ficar tão quente como nós temos hoje. E aí, por meio do trabalho, as pessoas elas também transformam a natureza. Como? Por meio do trabalho que as pessoas transformam a natureza. É por meio do trabalho. Então, olha só, vamos olhar aqui essa imagem. Aqui é uma imagem, essa paisagem é lá de Monte Verde, Minas Gerais. Olha quanto verde tem lá. E aí eu trouxe uma outra imagem que também, isso aqui, é lá em Campos do Jordão. Olha que paisagem linda, gente. Que paisagem verde, colorida, né? Aliás, bastante verde, não tão colorida, tudo verde. E ali as pessoas ali fazendo eu não sei nem como é que chama aquilo ali, mas enfim. Estão praticando um esporte aqui, vamos dizer assim. Olha só. Aí vem aqui, ó, uma cidade toda construída. Toda, ó. Tá vendo? Que interessante. Isso aqui é só para vocês verem a diferença de um para o outro, tá, gente? Ali tudo verde, aqui construído. Aqui é em São Paulo. Aqui, quanto mais casas fazem, não é nem casas, é prédios, você vê muito prédio, melhor para eles. Olha só aqui também, ó. Um outro local bastante movimentado, com bastante construções e bastante avenidas. Isso aqui é só para vocês terem uma noção de quanto as cidades elas podem ser o quê? Modificadas. Eu espero que vocês tenham entendido, tá, gente? E aí nossas páginas de casa, 165 até a 167, 265 a 267 do livro de Geografia, Farias Brito, volume 4. Por hoje é só. Um beijo bem grande, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau!